Hello, guys! Sejam bem-vindos à nossa aula de quarta-feira. Da quarta-feira, meio-dia e meia, a gente tem essa aula. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui hoje. O tema de hoje é importantíssimo. Já vou explicar para vocês, mas antes, queria explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Essa aula ao vivo, não é ao vivo? O que está acontecendo? Bom, eu assumi um compromisso com vocês de toda quarta-feira, meio-dia e meia, fazer uma aula ao vivo com vocês. Porém, eu estou de mudança nessa quarta-feira. Então, meu dia, vocês imaginam, está completamente tomado. Então, o que eu fiz? Já que a gente tem esse compromisso, eu estou gravando essa aula. Hoje é terça-feira, na verdade já é quarta-feira, mas é meia-noite de terça-feira a quarta-feira. E aí eu estou gravando essa aula e ela vai entrar no YouTube, vai estrear no YouTube meio-dia e meia, que é o horário da nossa aula. Então, se você está assistindo ao vivo agora, já sabe o que está acontecendo. Então, se você me mandar uma pergunta e eu não te responder por esse motivo, tá? Só para que você saiba, não é porque, eu não vi a sua mensagem, tá? Então aproveita, pode escrever nos comentários, depois eu venho aqui e respondo, ou manda lá no Instagram que eu vou responder sem problema nenhum, tá? Mas só para que vocês entendam mesmo o que está acontecendo. Eu assumi um compromisso aí, não vou deixar vocês na mão, não quero que nenhuma quarta-feira do resto desse ano a gente não tenha aula por qualquer motivo. Então, hoje, já que eu estou de mudança, eu resolvi fazer dessa forma, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui sobre o tema de hoje. Vocês estão vendo que a tela está um pouquinho diferente hoje aqui, mas, enfim, vamos usar esse recurso aqui, vamos ver como é que vai funcionar, tá? Mas eu quero falar para vocês aqui sobre o tema de hoje, né? Sobre a aula de hoje. O que a gente vai falar hoje? Hoje o tema é o que é ser fluente. O que é ser fluente, né? Então, pode até comentar aí, né? Comentem, botem aí nos comentários de vocês. O que é ser fluente, né? Para você está assistindo essa aula agora, não importa o dia, não importa quando você está assistindo essa aula. O que é ser fluente para você? Antes de assistir essa aula, responde para mim na sua cabeça, antes de assistir essa aula, o que é ser fluente? Qual é a sua ideia de fluência em inglês? Qual é a sua ideia de fluência em algum idioma? Para você ser fluente, falar com sotaque americano, falar com sotaque britânico, para você ser fluente, ter a pronúncia perfeita. O que é ser fluente para você? Tá? Eu quero saber. Então, enquanto vocês respondem aí, eu vou puxar aqui a nossa Ave Maria para a gente começar a aula e começar muito bem. Me acompanhem, se vocês já souberem. Se vocês não souberem, escutem para ir habituando o ouvido de vocês, ok? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Então, pessoal, para a gente começar nossa aula, eu queria pedir para vocês que deixem um like aqui nesse vídeo, né? Não por vaidade de forma alguma, mas porque quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a fazer o YouTube entender que esse conteúdo é relativo e o YouTube, então, vai entregar para mais pessoas essa aula. E isso é importante para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, conto com a colaboração de vocês, deixa lá um joinha, um likezinho para mim, para que a gente possa fazer esse trabalho ser expandido, tá certo? Mas vamos então ao assunto de hoje. O que é ser fluente, né? Pedro, ser fluente, para mim, eu já ouvi falar que ser fluente é você falar perfeitamente inglês. Eu já ouvi falar que ser fluente é não precisar traduzir. Cara, tudo isso é um pouco e tudo isso também tem alguma coisa de errado, né? Então, para responder o que é ser fluente, eu vou lançar mão de um recurso aqui. Eu vou usar a pergunta inversa. O que não é ser fluente? Tá? Então, eu vou botar aqui embaixo, aqui, ó, vou botar aqui de outra cor aqui. O que não é ser fluente? Vamos lá, o que não é ser fluente? Então, não é ser fluente, né? Em primeiro lugar, não é ser fluente, ter sotaque, né? Eu quero ter sotaque. Então, vamos começar. Então, não é ser fluente ter sotaque. Né? Eu quero ter o sotaque americano, né? Eu quero ter o sotaque de Nova York, eu quero ter o sotaque de Londres, eu quero ter o sotaque, enfim. Quando a pessoa tem sotaque, né, um sotaque de um nativo, claro, não um sotaque de brasileiro falando inglês, quando essa pessoa tem sotaque, ela é fluente. Cara, nada
Nada, nada disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você provavelmente, na sua vida, já foi a uma missa em que um padre que estava celebrando não era brasileiro, né? Eu não sei como foi a sua experiência, eu já passei por essa experiência algumas vezes, né? Inclusive, o lugar onde eu vou à missa diariamente, todos os padres que tem não são brasileiros, nenhum deles. E eles todos têm sotaque puxado para o espanhol, né? Eles vêm da Espanha. Então, todos eles têm um sotaque mais puxado para o espanhol, né? Nenhum deles tem um sotaque perfeito de um carioca, por exemplo. Nenhum deles. Nenhum deles. Ora, eu entendo perfeitamente o que eles falam. Eles não são fluentes porque eles têm sotaque de outro país, né? Ou não têm o sotaque brasileiro, né? Cara, isso não tem nada a ver. Eles são fluentes em português, eles falam português fluentemente, apesar de terem um sotaque de outro país. Então, esquece, a gente fica muito nessa neura de sotaque, isso é uma coisa que vão colocando na nossa cabeça de que a gente precisa ter sotaque X ou Y. Muita gente fala, eu quero ter sotaque britânico porque eu acho mais elegante, eu quero ter sotaque americano porque eu acho mais descolado. Cara, não importa qual sotaque você vai ter, não importa nem se você vai ter algum dos dois sotaques ou se você vai falar com um sotaque mais abrasileirado, não importa. Tá? Não interessa como é o seu sotaque. Isso não te faz ser fluente ou não te faz deixar de ser fluente. Legal? Deu para entender isso? Então esquece essa neura de ter sotaque X e Y. Esquece isso. Legal? Maravilha. O que também não é ser fluente? Não é ser fluente ter a pronúncia perfeita. Como assim, Pedro? Não tem que ter pronúncia perfeita? Você está dizendo, então, que, cara, de boa falar errado? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que dificilmente você vai ter 100% da sua pronúncia perfeita. É claro que você vai trabalhar para aprimorar o máximo possível. Eu não quero que vocês falem com a pronúncia de vocês muito carregada, né, aí sim, de sotaque de brasileiros. Por exemplo, eu sempre falo do R e do H em inglês, né? Que o R é o R do paulista, que o H é meio sotaque do carioca, né? Porque door é uma coisa mais puxada para aquele interiorzão de São Paulo, né? Enquanto hot tem aquele som do R do carioca, né? Agora, se você falar dor, né, com esse sotaque de carioca, de fato, você vai ter dificuldade de ser compreendido. Agora, você não precisa falar com a pronúncia perfeita, né? Por exemplo, eu já cometi algumas vezes o deslize, e aí explico o porquê, né? Ao invés de falar Catholic, falar Catholic, né? Ou seja, católico. Por quê? Porque em português o estresse da sílaba está no católico, né? Então, católico. Agora, em inglês é o contrário, é Catholic, Catholic. Ora, a minha pronúncia não está perfeita, mas eu já cometi esse deslize falando com pessoas nativas e elas me compreenderam. Por quê? Porque ficou fácil ali, né? Catholic, Catholic. Elas até me corrigiram, algumas delas me corrigiram. Catholic, eu falo, caramba, eu sei que é, mas eu tenho dificuldade em falar porque eu me habituei a falar católico, né? Católico. Então, a gente não vai ter provavelmente a pronúncia perfeita durante a nossa vida, né? Claro que o máximo que a gente puder alcançar, a gente vai buscar, tá? Mas sem essa neura, sem essa maluquice de, cara, eu preciso ter a pronúncia perfeita, o meu TH tem que ser melhor que o TH de um nativo, né? Então fique tranquilo com isso, faz o seu melhor, trabalha para melhorar sempre, mas ter a pronúncia perfeita não quer dizer que você é fluente. Você pode ter a pronúncia perfeita e não ser fluente. A gente vai falar sobre a fluência a seguir, tá bom? Então vamos lá. O que mais não é ser fluente? Cara, não é ser fluente, assim como ter a pronúncia, ter a gramática perfeita, né? O Pedro não gosta de gramática, ele sempre fala da gramática. Não, não é isso. O que eu estou falando aqui é o seguinte, a gramática perfeita é, você fala português perfeitamente? Você tem certeza que você fala português perfeitamente? Porque eu não falo. Eu cometo deslizes na gramática portuguesa frequentemente, todo dia. Todo dia eu erro alguma coisa da gramática portuguesa, seja falando, seja escrevendo, eu erro, né?
é comum, a gente erra, a gente não é 100% perfeito naquilo. Então, isso não me faz deixar de ser fluente em português. Eu estou falando com vocês, vocês estão me compreendendo. Eu sou fluente em português, né? Então, mas eu não tenho a gramática perfeita. Então, ter a gramática perfeita não faz com que você seja fluente em um idioma. Tá? Isso é importante ressaltar, porque senão a gente persegue demais a fluência através da... Eu vou estudar muita gramática, eu vou estudar muita pronúncia, eu vou melhorar o meu sotaque. E você deixa de focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é fluência. Tá? Então, não é ser fluente ter um bom sotaque, não é ser fluente ter a pronúncia perfeita, e não é ser fluente ter a gramática perfeita, tá bom? Então, vamos botar aqui do lado aqui, ó, o que não é ser fluente. Agora vamos aqui, o que é ser fluente, né? Que é o que interessa para a gente. Beleza. Então, inclusive, se vocês pesquisarem aí num dicionário, vocês vão encontrar alguma coisa bem parecida com isso, tá? O que é ser fluente? Ser fluente é, vou abrir aqui, compreender, né? Compreender, ler, falar e escrever sem dificuldade, né? Ou seja, com facilidade, sem dificuldade e bem, né? Então, ou seja, falar, escrever, compreender bem, vamos botar ao contrário, escrever bem e sem dificuldade, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Bom, compreender, né? Compreender o listening, né? É você ligar ali um programa de televisão e assistir o programa inteiro e compreender bem, né? Tem esses programas tipo Late Show, alguma coisa assim, Night Show, não sei. Enfim, tem vários nomes. Tem um que eu me divirto, cara. O cara vive entrevistando aí os atores e cara, eu vivo assistindo esses programas assim. De vez em quando eu pego aqui o celular e fico vendo, porque eu gosto, acho divertido. Ele faz umas brincadeiras com os artistas. E, cara, eu entendo perfeitamente, eu compreendo bem o que eles estão falando. Eu não preciso de legenda, né? Se você não precisa de legenda e está compreendendo, maravilha, né? Você está compreendendo bem. Liga o rádio, né? Bota o rádio em inglês. Você compreende tranquilamente, né? Claro, não é para ouvir uma partida de futebol com a galera correndo, porque nem em português a gente entende direito. A gente só sabe quando foi gol, né? Mas se você bota um rádio e a pessoa está falando, está comunicando, e você está compreendendo, ponto para você. Um dos 4 pontos da fluência você tem, né? A mesma coisa com a leitura, né? Ler, essa questão do ler, como é que você sabe que você é fluente na leitura? Quando você lê, presta atenção nisso aqui, essa definição. Ler qualquer livro que não seja técnico, tá? Então, eu vou botar aqui entre parênteses. Como assim, Pedro, que não seja técnico? Ora, se eu pegar um livro, Pedro, né? Se eu pegar um livro de engenharia química para ler em inglês, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque existem muitas expressões ali dentro que eu não conheço. Agora, pega qualquer livro de literatura, romance, enfim, A Vida dos Santos, pega um livro desse para você ler. Ora, se você consegue... Cadê? Eu estou lendo esse livro aqui, né? Não é um livro técnico, né? Não é um livro técnico, tá aqui, ó. Não é um livro técnico, é um livro, enfim, é um livro de estudo, mas não é um livro que me exige conhecimento de certas expressões. Um livro de direito, por exemplo, em que eu preciso conhecer as expressões do ambiente jurídico. Não, um livro normal, tá? Um livro de literatura normal. Lê esse livro. Se você consegue ler o livro de cabo a rabo sem dificuldade, né? Óbvio que você vai ter que parar para procurar uma palavra. Até em português você deveria fazer isso, né? Agora, se você consegue ler o livro sem grandes dificuldades, sem dificuldade, sem precisar ficar parando o tempo todo, você tem influência na leitura, tá bom? Então, ó, compreender falamos, leitura falamos. Falar, né? O speaking, ora, é você se comunicar, né? Você falar com uma pessoa sem precisar recorrer à tradução o tempo todo.
Como assim, Pedro? Posso recorrer à tradução? É óbvio. Tem momentos em que você quer comunicar alguma coisa e você fala, cara, como é que fala, sei lá, caneta em inglês, né? Não lembro. E você vai precisar, naquele momento, recorrer à tradução para buscar uma palavra similar, para buscar um sinônimo, né? Nesse momento você recorre. Agora, não pode ser o tempo todo. Você precisa falar, por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês aqui, eu posso dar em inglês. I can speak English with you. So, let's go, guys. To understand, to watch a TV program, to listen to the radio, to read any kind of book. You don't need to read. Estou falando inglês. Eu não preciso ficar traduzindo. Eu virei a chave e foi. Tá? Agora, se eu encontrar uma palavra aqui que, por algum motivo, eu preciso acionar aqui a tradução, não tem problema. Então, você pode acionar a tradução esporadicamente, mas é preciso que você consiga falar a maior parte do tempo sem recorrer a esse mecanismo de tradução, tá bom? Então, a parte da fala é essa, né? E a escrita? Basicamente a mesma coisa. É você escrever, né? Você vai escrever, você vai pegar ali o lápis ou você vai escrever no computador, sem precisar o tempo todo ficar fazendo consulta, então sem consultas exageradas, né? Sem ficar, não que sejam exagerados, não exagero. Se você está consultando é porque você precisa, mas sem consultas recorrentes, né? Ou seja, você consegue escrever um e-mail sem precisar ficar abrindo o Google toda hora, sem ficar recorrendo à tradução de um aplicativo, sem precisar ficar buscando o tempo todo alguma palavra no Google. Você consegue escrever um texto sem cometer deslizes gramaticais graves, né? Sem precisar ficar buscando alguma coisa. E, esporadicamente, cara, como é que fala isso aqui mesmo? Aí você vai lá e pesquisa. Mas, assim, não é uma coisa corriqueira da sua escrita. Então, isso é ser fluente, tá? Isso... Opa, ficou sobreposto aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, vou apagar. A gente já falou sobre o que é. Vamos deixar aqui o que é ser fluente, né? A gente falou sobre o que não é. Então, vamos lá. Preste atenção. Ser fluente é compreender, ler, falar, escrever bem e sem dificuldade. Pedro, beleza, agora eu entendi, mas por que isso é importante? Por que essa aula é só para encher a quarta-feira? É só para dizer que deu uma aula? Cara, de forma alguma. De forma alguma. Ó, se você quer anotar isso aqui, dá uma pausa aí, porque eu vou apagar, tá? De forma alguma. Não é isso, não é essa a minha intenção, encher. Mas é importante que você saiba. Se você assumiu, né, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, foi o compromisso que eu assumi com vocês. Eu quero que vocês sejam fluentes, né? Da minha parte, eu vou fazer todo o possível para vocês serem fluentes. Da sua parte, você precisa também fazer. Agora, para você ser fluente, você precisa primeiro saber o que é ser fluente. Ninguém viaja para um lugar sem saber que lugar é esse, né? O que precisa levar, qual é a ferramenta que você vai precisar para chegar, né? Eu vou viajar para sei lá, para um lugar que eu nunca fui. Lá é frio ou é calor? Você vai pesquisar se lá é frio, se é calor. Você precisa levar casaco, você precisa levar roupa de banho, enfim, né? Para você ser fluente, você precisa saber quais são os passos que você precisa adquirir. E olha que interessante, compreender, ler, falar e escrever. A gente trabalha, né, na nossa metodologia, listening, compreensão, reading, leitura, o speaking, o shadowing, né? O shadowing, ele trabalha a fala, né? E então a gente não trabalha a escrita? Trabalha. Em que momento? Quando a gente aprende a prática da Lexio Divina em inglês. Então, você cobre todas essas 4 necessidades da fluência com essa metodologia, sem precisar gastar décadas aí de estudo de gramática e de, enfim, essas metodologias tradicionais aí de fora. Tá bom? Então, isso é ser fluente. Diz aí, cara, eu vou pedir para vocês comentarem nesse vídeo e botar a hashtag. Eu assumi meu compromisso, né? Expliquei o que é fluência. Vou levar vocês até lá se vocês vierem comigo. Agora eu quero que vocês botem aí, ó. Comenta aí, quero ser fluente. Agora que você já sabe o que é ser fluente, comenta aí para mim, quero ser fluente. Se ainda não deixou um joinha, se não deixou o seu like, deixa para ajudar a gente a divulgar o trabalho e a evangelizar mais. E a gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Dúvidas, se vocês tiverem, como a aula não é ao vivo, como eu expliquei para vocês, mandem lá no Instagram, que está sempre aberta a caixinha para vocês. Guys, see you. Bye, bye. A gente se vê. Tchau, tchau.